Olá, boa noite. Minutos antes da virada do ano, ladrões invadiram o laboratório da Universidade de São Paulo, a mais importante do país. Os criminosos renderam os vigilantes e roubaram diversos materiais. Veja. O roubo aconteceu durante a virada do Ano Novo. 4 criminosos armados entraram na cidade universitária com esta van. Segundo a polícia, o alvo era o laboratório do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Uma câmera de segurança gravou a chegada de 2 ladrões, às 11h54 da noite. Os criminosos invadem a guarita, onde estavam 2 seguranças. Em seguida, um terceiro bandido aparece. Os criminosos estavam de luvas e com os rostos cobertos. Os vigilantes são levados da guarita para uma cozinha que fica ao lado. Em seguida, os ladrões obrigaram os vigilantes a colocar na van 8 bobinas de fios de cobre e 80 metros de cabos plásticos. Os criminosos pegaram os celulares dos seguranças, que foram deixados amarrados e amordaçados com fita adesiva. O roubo durou 5 minutos. Os assaltantes fugiram na van à meia-noite. Os vigilantes foram ouvidos pela polícia e disseram que os bandidos tinham informações privilegiadas. Os criminosos sabiam até a senha eletrônica usada para abrir a porta do laboratório. Parte da cidade universitária estava às escuras por causa da falta de luz. Isso também ajudou os bandidos. Depois do roubo, a USP reforçou a segurança e aumentou o controle de acesso à universidade. Em uma nota, a diretoria do Instituto de Energia e Ambiente da universidade afirmou que colabora com as investigações. O professor Hildo Sauer, vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, confirmou ao SBT Brasil que também foram roubados 2 computadores com programas desenvolvidos pelo Instituto. O software testa e certifica equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, que são usados por trabalhadores expostos à descarga elétrica. Segundo o professor, só 3 países, Brasil, Canadá e Espanha, detêm essa tecnologia. A USP disse que vai fornecer todas essas informações à polícia para que sejam incluídas no boletim de ocorrência. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. 2 bolões e 4 apostas simples acertam as 6 dezenas da Mega da Virada e vão dividir prêmio de mais de R$1 bilhão. Réveillon de Copacabana reúne 2.600.000 pessoas. São Paulo, Belo Horizonte e Orlando, nos Estados Unidos. Vira Brasil faz história com mensagens de fé para o ano que acaba de começar. Uma celebração que cresce junto com a fé e com a esperança de que 2026 seja um ano com paz, respeito e empatia. Moraes considera que houve melhora do quadro clínico de Bolsonaro e nega prisão domiciliar. Ex-presidente recebe alta hospitalar e volta à cela na Polícia Federal. Flávio Bolsonaro reage à decisão e chama ministro do Supremo de ser abjeto. Incêndio em bar durante festa de Ano Novo deixa dezenas de mortos em estação de esqui na Suíça. Opositor de Trump, primeiro prefeito muçulmano de Nova York, toma posse. Seja bem-vinda, bem-vindo. Um grande prazer estarmos todos juntos hoje para essa primeira edição do SBT Brasil de 2026. No litoral de São Paulo, o tradicional Réveillon de Santos levou cerca de 1 milhão de pessoas à praia. Cerca de 1 milhão de pessoas escolheram a Orla Santista para acompanhar de perto a virada do ano.
Entre elas, a família do Imad. A tradição atravessou o oceano. O professor francês fez do litoral paulista um endereço fixo para celebrar a chegada do novo ano. É um mar lindo em Santos. Gostamos muito daqui, sou francês e gosto de vir cada ano em Santos para passar o final do ano. C'est merveilleux, espetacular. A queima de fogos durou 14 minutos. 10 balsas posicionadas no mar iluminaram toda a extensão da orla. E junto com o espetáculo no céu, vieram também os primeiros desejos para o ano que começa. Muita paz, muita felicidade, tudo de maravilhoso, gente, para vocês também. Viver saudável, 2026 aí está aí pra gente curtir. Se na areia o público estava aquecido, acompanhando a queima de fogos, quem escolheu passar a virada do ano no litoral paulista encontrou uma típica noite de verão. Isso porque os termômetros registraram altas temperaturas, com a sensação térmica na casa dos 30 graus Celsius à meia-noite. Vários banhos e vim pra praia, porque aqui pelo menos tá ventando. Não foi só ontem à noite, não. Atraídos pelo calorão, banhistas lotaram as praias da Baixada Santista nesse feriado de 1º de janeiro. E o repórter Marcelo Bittencourt, a trabalho, foi conferir. Calor de 33 graus, praia cheia. Aqui, o desejo de todos era um só. Novas energias do mar, né? Primeiro mergulho para vir renovada, começar um ano maravilhoso. Os banhistas acordaram cedo para pegar uma praia aqui em Santos, litoral de São Paulo. Cada centímetro de areia foi bem disputado desde as primeiras horas da manhã de hoje. Esse casal de Alagoas madrugou para aproveitar o dia. 5 horas da manhã nós já estava de pé já. Os preços cobrados pela cadeira e o guarda-sol variaram bastante. R$40 o ombrelone e R$20 cada cadeira. Eles cobram, entendeu? Mas se você consumir com eles, eles não cobram aluguel de barraca. E para refrescar e hidratar, nada melhor do que um suco. Qual que é o suco que mais sai aqui, me fala? Abacaxi. E o preço? A gente não muda cardápio por causa de época do ano. O preço é o mesmo o ano inteiro. É açúcar, abacaxi, macerado, gelo e água mineral. Quanto que tá saindo aqui esse suco? R$20. O milho verde era vendido por R$15. O Grupo de São Paulo aprovou. Tá razoável. É? Uhum. Justo. Justo. É? Bem servido? Bem servido. E esse churrasquinho trouxe ou comprou aqui? Pegamos agora também aqui, tá gostoso, hein? Já tá convidado já. Qual que é o valor do churrasquinho? Tá R$16 cada espeto. O que vocês estão achando do preço? Não, acho que acaba hoje abusando um pouquinho, temporada, não tem jeito, né? O preço tá um pouquinho abusivo, né? Um pouquinho alto, né? Mas a gente tem que consumir, né? A fome bate, né? Teve gente que preferiu trazer a comida de casa. Com criança, não dá para consumir tudo aqui, tem que vir preparado. E a onda de calor no litoral de São Paulo não deve dar trégua, pelo menos até sábado, quando o tempo deve virar. De acordo com esse meteorologista, os 2 próximos dias devem ser de temperaturas altas e o verão deve permanecer quente. A gente ainda deve ter um verão quente, né? Porque está previsto ocorrer aquele famoso verão nas regiões entre o centro do Brasil e o sudeste do país, aquela estiagem, uma estiagem mais ou menos aí que ocorre em torno até de 30 dias, mais ou menos agora final de janeiro para fevereiro, aí favorece aí condições de altas temperaturas, né? Um feliz ano novo para toda a equipe do SBT. Obrigado, minha amiga. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente traz os detalhes da virada de ano em outras partes do país. Bom, infelizmente nem tudo é festa. Cerca de 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após uma explosão seguida de incêndio no bar de uma estação de esqui nos Alpes Suíços. O local estava lotado de turistas que comemoravam a chegada do Ano Novo. O fogo começou por volta da 1h30 da manhã, pelo horário local, no porão do bar Le Constellation, em Crans-Montana. A estação de esqui é um famoso destino turístico da Suíça que atrai famosos e turistas do mundo inteiro.
Após relatos de testemunhas, a principal suspeita é que o incêndio tenha começado com velas pirotécnicas que estavam em garrafas de champanhe e que foram erguidas perto do teto de madeira. Por causa do material, o fogo se espalhou rapidamente e as pessoas tiveram dificuldade de deixar o local. O bar tinha capacidade para cerca de 400 pessoas, mas não se sabe quantas estavam presentes no momento do incêndio. Estes jovens estavam no local e descrevem as cenas como um pesadelo. Natan diz que usou uma mesa para se proteger das chamas e conseguiu quebrar uma janela para sair. Diz também que não sabe onde estão alguns dos amigos. Este morador estava em um bar ao lado e conta que do lado de fora havia muita gente gritando e corpos pelo chão. Inicialmente, as autoridades suíças descartam terrorismo e trabalham com a hipótese de incêndio acidental. As nacionalidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Um dos feridos confirmados é o jogador francês Tahires dos Santos, do FC Metz. De acordo com o clube, o atleta de 19 anos sofreu queimaduras graves e foi transferido para a Alemanha, onde segue internado. De acordo com o Consulado-Geral do Brasil em Genebra, por enquanto não há registro de brasileiros. Crans-Montana fica a pouco mais de 200 quilômetros daqui de Milão. Segundo o governo da Itália, há 13 italianos feridos e ao menos 6 desaparecidos que podem estar entre os mortos. Alguns dos feridos já começaram a ser transferidos para tratamento aqui em Milão. O presidente suíço, Guy Parmelin, afirmou que o caso é uma das piores tragédias já registradas no país. Próximo ao local, turistas e moradores depositaram flores e acenderam velas em homenagem às vítimas. E na Holanda, um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma igreja católica na capital Amsterdã. O fogo começou pouco depois da meia-noite em uma torre e se espalhou rapidamente por toda a igreja, inaugurada no século XIX. Moradores de dezenas de imóveis vizinhos tiveram que deixar as casas por causa da fumaça e do risco de desabamento. O combate às chamas durou quase 3 horas. Apesar da intensidade do fogo, ninguém ficou ferido. Quase que ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, a noite do Ano Novo foi marcada pelo caos. 250 pessoas foram presas pelo uso indiscriminado de fogos de artifício. Algumas delas dispararam os rojões contra os policiais e houve confronto. 2025 foi o último ano com a venda e uso de fogos liberados no país. Uma lei que proíbe o comércio foi aprovada em abril e entrou em vigor hoje. De acordo com as autoridades holandesas, um homem de 38 anos e um adolescente de 17 morreram ontem no país em acidentes com rojões. Ainda não se sabe se o incêndio da igreja foi provocado por fogos de artifício. O caso é investigado. Vamos voltar a falar de Ano Novo aqui no Brasil, porque agora, oficialmente, o maior do mundo, o Réveillon em Copacabana reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas. Além do show de artistas e da tradicional queima de fogos, quem esteve nas areias da praia acompanhou um espetáculo de drones. E hoje o dia foi de limpeza depois dessa festança. Após quase 12 horas de festa, muita gente se entregou e dormiu na faixa de areia mesmo, como este grupo de 7 pessoas. Eles colocaram os pés aqui na véspera da virada e só vão embora esta noite. Tem muita cerveja pra gente beber ainda, só vamos embora 10 horas da noite. Primeiro dia do ano, tempo de homenagens até as mais singelas, mas que representam um universo de emoções. Para agradecer o ano e pedir proteção para o próximo ano que está começando agora. Nessa época, o mundo inteiro se encontra em Copacabana. Manaus, Portugal, de Porto Alegre, México, Guatemala, de Roma. Pela primeira vez no Rio, esta francesa diz que o Réveillon foi incrível. Incroyable. Receita para começar o ano bem e até com uma nova paixão. Comecei a namorar ontem, minha namoradinha, então eu quero felicidade com ela. Aqui na praia? Aqui na praia. Foi então Copacabana, então já deu para você um namorado, começou o ano bem. Comecei o ano ótimo já.
divertido, feliz, alegre, leve, né? Foi muito bom, foi muito bom. Quer rola um beijo aí, não? Ah, com certeza. Dessa vez, nem pensar em pular as 7 ondas. Há quem ignore o perigo. Mas é preciso estar atento ao mar, que virou o ano de ressaca. O alerta vem do Corpo de Bombeiros. Não entrem no mar, ainda está muito agitado. O aviso de ressaca, ele se encerra, mas o mar continua com muitas valas, está muito perigoso. O jeito também foi jogar água na ciclovia e nas calçadas. Essa multidão na Orla Carioca deu trabalho. Já no início da manhã, centenas de garis retiraram 1.250 toneladas de lixo das ruas e das praias. 650 toneladas só em Copacabana. Durante a noite, a Polícia Militar apreendeu 144 facas e 12 celulares que serão periciados. Este homem foi preso no Leblon, também na Zona Sul. Ele foi reconhecido por meio de câmeras de identificação facial. Foram 3 pessoas que foram presas, um homem preso por uma tentativa de furto, um homem preso por violência contra a mulher e um homem preso numa situação de uma briga. Uma quantidade de pessoas que a gente viu aqui, de 2 milhões, né, o maior Réveillon do planeta. A gente ter esse grau de ocorrência mostra que a gente não teve nenhuma ocorrência grave e que foi, de fato, um sucesso. O palco principal já começou a ser desmontado, mas vai ficar na memória de quem começou 2026 na praia mais famosa do Brasil e no Réveillon pela primeira vez reconhecido como o maior do mundo. Foram momentos mágicos que coloriram Copacabana de ponta a ponta. Nos últimos minutos do ano passado, 2.600.000 pessoas cobriram a faixa de areia. E na hora da virada, seguindo a tradição, o céu virou um espetáculo. Foram 12 minutos de show de fogos, lançados de 19 balsas posicionadas no mar. Imagens inesquecíveis que contaram ainda com projeções feitas por 1.250 drones. A maior apresentação do gênero em eventos na América Latina. É a primeira vez que eu vejo, eu estou emocionada. Cenas que homenagearam símbolos da cidade maravilhosa e de todo o país, como o Cristo Redentor. Emociona, de arrepiar. Na faixa de areia, a festa foi embalada por grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso e Gilberto Gil. E teve até show do DJ Alok. A imagem do Cristo Redentor e saindo fogos ao lado, perfeito. Agora são só mais 364 dias pela frente, até tudo acontecer outra vez. Uma jornada sempre marcada pela esperança. Paz, saúde. Dinheiro a gente corre atrás, trabalho para conquistar. Saúde em primeiro lugar, meu filho. Quem sem saúde a gente não é nada. Você pode ser milionário, se você não tiver saúde, você não é nada. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro faz buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu no mar da praia de Copacabana. Até agora, 631 pessoas foram resgatadas nas praias cariocas desde a véspera do Ano Novo. Então, vamos falar com o Léo Santana, que está lá no Rio de Janeiro e traz outras informações para a gente. Uma boa noite para você, Léo. Bom, você está aí, Copacabana ou Leme? E me conta como é que estão as buscas a esse adolescente que está desaparecido. Estou no Leme, Simone, pertinho de Copacabana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Os bombeiros seguem as buscas dia e noite por Luiz Gabriel Silva, de 14 anos. Ele foi atingido por uma onda muito forte na altura do posto 2 e desapareceu no mar. A corporação está usando helicópteros, motos aquáticas, drones e equipes de resgate para tentar encontrar esse rapaz. Segundo o boletim mais atualizado, os bombeiros fizeram 631 resgates entre ontem e hoje só na capital fluminense. Nesta quinta-feira foi renovado o alerta de ressaca no litoral fluminense, que se estende da cidade do Rio de Janeiro até Arraial do Cabo, na região dos Lagos. A Marinha segue monitorando essa situação. E atenção, a orientação das autoridades para os banhistas é evitar entrar no mar, principalmente agora à noite. Se tiver ingerido bebida alcoólica, então nem pensar em chegar perto da praia. Simone. Ô, Léo, a gente está vendo aqui a imagem, tem muita gente na praia a essa hora, né? Tá calor também, né?
Exatamente, Simone. O sol baixou, a temperatura está muito agradável, em torno de 28 graus. Vou mostrar para vocês agora, pedir para o nosso repórter cinematográfico Jorge Wilson mostrar. Olha só, a praia está cheia ainda, muita gente aproveitando. As pessoas estão respeitando, poucas delas estão realmente no mar, como a gente pode ver. Está um clima muito agradável aqui, confesso que não estou passando calor. Olha só, muita gente se movimentando aqui na praia, está faltando um pouco de espaço assim. A gente sabe que durante o dia estava muito mais cheio, mas a praia tem muita gente ainda aqui sim. Ai, que delícia, banho de mar a essa hora, né? Poder ficar na praia conversando é tudo de bom. Muito obrigada, Léo, e mais uma vez um feliz ano novo para você e para todo mundo aí no Rio de Janeiro. E São Paulo deu boas-vindas para 2026 no tradicional Réveillon da Avenida Paulista. Segundo a Prefeitura, foi o maior já registrado na cidade. Então vamos agora a um giro de festas de Ano Novo pelo país. 2026 chegou com 15 minutos de fogos silenciosos em uma das avenidas mais movimentadas do país. Foi a sertaneja Simone Mendes a responsável por fechar a maratona de 14 horas de programação. Mais cedo também passaram pelo palco da Avenida Paulista nomes como Ana Castela e João Gomes. Teve quem fez da sacada camarote. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o evento foi a maior virada de ano da cidade. Festejando mais um ano que vai entrar, com família, com amigos, você não tem preço, cara. Em Porto Alegre, mais de 170 mil pessoas se reuniram no Parque da Harmonia para a chegada do Ano Novo. Já em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, um dos cartões postais da cidade, foi palco principal da festa. 300 drones sincronizados deram boas-vindas a 2026. Em Florianópolis, 700 mil pessoas escolheram a praia como ponto de encontro para a virada. A cascata de fogos na ponte Hercílio Luz encantou a multidão. Ainda em Santa Catarina, quem escolheu passar o Réveillon em Balneário Camboriú levou um susto com a chuva no começo da noite. Mas o temporal foi embora e deu vez à lotação das praias. Teve quem caprichou nas barracas com direito a banquete. A gente vem com família, com as crianças, porque é uma energia diferente. A gente volta renovado para trabalhar, para focar no ano 2026. E na cidade de edifícios exuberantes, a roda gigante se transformou no maior relógio de contagem regressiva do país. Falamos agora há pouco da ressaca no mar, né? Agora eu vou falar de uma outra ressaca. Depois da festa e da contagem regressiva, vem o dia seguinte. E para quem exagerou na bebida ou na comida, o corpo costuma cobrar uma fatura. Não existe cura milagrosa para ressaca e nem para comilança. Mas alternativas práticas ajudam o organismo a se recuperar mais rápido. Então veja na reportagem da Madalena Bonfilholi. Na casa do seu Cícero, ninguém dormiu ainda em 2026. Está todo mundo virado, igual ao ano que acabou de chegar. Eu comi pernil, frango, lasanha. E aí, tá se sentindo um pouco estufada? Um pouquinho. Como é que tá se sentindo com toda a comilança? Um pouco estufada. A gente come bem, né? Vem sobremesa e vai comendo. A mesa farta da ceia de Réveillon não deixa dúvidas. Todo mundo aqui passou da conta. E a ressaca vai chegar até o fim do dia. Pode esperar. Tomou uma cervejinha? Tomei. Comeu muito? Sim, demais. E agora, para recuperar? Só tomando outra. Depois para recuperar a gente vai comendo aos poucos, vai recuperando dia a dia, trabalhando e dá certo. Felizmente, a esbórnia tem conserto. Tem gente que aposta em café, isotônico, água tônica, mas o que funciona é o básico. Hidratação e comida leve são as dicas da nutricionista. Priorize alimentos que são de fácil digestão.
folhas, verduras, legumes, frutas, as comidas assadas, grelhadas, cozidas. Evite agora fritura, evite molhos, evite álcool também no dia de hoje, para o seu fígado funcionar bem, para o seu rim funcionar bem. Pense que eles que irão eliminar todas as toxinas da noite de ontem. Eles precisam de água, seus órgãos precisam de água. Alguns chás, como o chá de boldo, o chá de hortelã, o chá de gengibre, chá de camomila. Se você sente muito inchado, inchada hoje, chás como o chá de hibisco, chá verde, chá de cavalinha podem te ajudar também. Alguém ouviu a palavra churrasco? Certamente não está na lista dos especialistas. Mas esse foi o primeiro almoço do ano de muitas famílias. De novo a gordura, outra vez a cerveja. Mesmo com o fígado avisando que o nome desse mal-estar é ressaca. Ontem eu passei um pouquinho da conta, né? E também quanto à alimentação também, passei da conta, porque afinal de contas, final de ano, né? Ano novo, a gente acaba exagerando um pouco. A sorte da família Góes é que entre os convidados havia alguém que já passou por isso e trouxe consigo aquilo que chama de um santo remédio. Foi o pai dele que ensinou. Trouxe aqui um boldo. Isso é muito bom, né? Para ressaca, né? Ferve na água normal. Lava, ferve e depois ingere. Fica muito bom. Já tem que estar preparado, porque depois vem as consequências, né? Depois vem o resultado que ninguém deseja. Super Madalena Bonfilholi. A Mega da Virada premiou 6 apostas. O maior prêmio da história do sorteio, mais de R$1 bilhão, será distribuído entre os vencedores, que, com toda certeza, vão ter um 2026 inesquecível. Na capital da Paraíba, o primeiro dia do ano não foi apenas de sol, praia e tranquilidade. Alguém por aqui ficou milionário nas últimas horas. E a curiosidade tá grande para saber quem foi. Os jogos foram feitos, mas essa sorte dessa vez não veio, não. Infelizmente não, porque eu joguei em Pernambuco. Então, com certeza não fui eu. Infelizmente a gente não ganhou, senão a gente nem ia trabalhar hoje. No total, 6 apostas conseguiram acertar os números sorteados na Mega da Virada. O prêmio bilionário renderá quase R$182 milhões para cada aposta ganhadora. São 4 jogos simples e 2 bolões que vão levar a bolada. Além de João Pessoa, foram registradas apostas vencedoras em Ponta Porã, no interior de Mato Grosso do Sul, e em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. No caso de Franco da Rocha, os felizardos participaram de um bolão com 18 cotas. Ou seja, cada ganhador deve embolsar mais de R$10 milhões. O meu coração, como dói. Sabia que não foi eu. Eu joguei tanto, eu ganhei uns R$500. Por lá, tem gente que já sabe o que faria com o dinheiro. Eu compraria uma casa melhor para minha avó, pá. Vários perrengues que ela tá passando lá, eu acho que eu gostaria de comprar uma casa para ela. E tem os que não perderam ainda as esperanças. Eu não conferi meu jogo ainda, mas tá para conferir. Para quem estava ansioso, confiante na aposta, a virada de ano acabou sendo mais emocionante do que o esperado. A previsão era de que o sorteio da Mega fosse realizado às 10 horas da noite do dia 31. Mas foi adiado para amanhã do dia 1º por questões operacionais. Segundo a Caixa, o sonho de ficar bilionário levou os brasileiros a fazerem 4.745 apostas por segundo nas casas lotéricas e até 120 mil transações por segundo nos canais digitais. Mas se você prestou atenção até aqui, já percebeu que foram 6 apostas vencedoras, mas nós só falamos das que saíram na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Então, onde estão os outros 3 novos milionários? Pois é, estes ganhadores fizeram os jogos online. E como não há registros da localização destes sortudos, você já pode desconfiar se algum colega de trabalho decidir sumir nos próximos dias. Agora eu vou conferir, vou para casa conferir tranquilo, né? Escondido do pessoal aí da família, sou besta não. Se eu não aparecer segunda, viu, Mariana? Beijo. Ai, meu Deus, será que um desses milionários está assistindo a gente agora? Tomara, que honra. E no Rio de Janeiro, 2 bebês nasceram no primeiro minuto de 2026. Os carioquinhas, Ayla e Miguel, chegaram praticamente ao mesmo tempo em hospitais da rede pública. O parto da Ayla foi em uma maternidade de Madureira, na zona norte da capital fluminense.
O do Miguel, no Leblon, na Zona Sul. O menino nasceu nos primeiros 20 segundos do ano com um pouco mais de 3 quilos. Ayla, à 00:01. A menina pesou 3 quilos e 200 gramas. Os dois vieram ao mundo saudáveis e fizeram, claro, a felicidade dos pais. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou hoje o hospital onde estava internado em Brasília e voltou para a cela na Superintendência da Polícia Federal. A repórter Ariane Bittencourt acompanhou a alta hospitalar de Bolsonaro e tem os detalhes para a gente agora. Uma boa noite para você, Ariane. Oi, Simone, ótima noite, bom 2026 para você e para todos que estão nos acompanhando. Estou aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, porque é justamente aqui onde agora está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou aqui à Superintendência no começo da noite, depois de receber a alta do hospital onde estava internado, que fica bem perto daqui, a cerca de 2 quilômetros de distância. Ele fez o trajeto do hospital para cá em um comboio escoltado por batedores da Polícia Militar do Distrito Federal, em um trajeto que, portanto, durou menos de 10 minutos e agora está de volta para cumprir a pena aqui dentro desta sala, na Superintendência da PF, onde ele está preso desde o fim do mês de novembro do ano passado. Antes da saída de Jair Bolsonaro do hospital, quem saiu foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que confirmou que essa alta aconteceria minutos depois, ela que o acompanhava, mas que agora não pode ter esse acesso ilimitado a Bolsonaro aqui na Superintendência da PF, como acontecia quando ele estava internado no hospital, onde ficou por cerca de uma semana. A família e a defesa do ex-presidente, Simone, tinham pedido para que, saindo do hospital, Bolsonaro pudesse cumprir pena em casa, mas esse pedido não foi concedido, não é? Essa autorização não foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou que ele voltasse para cá e é aqui que ele terá de cumprir com as demandas, inclusive de saúde, passadas agora pelos médicos que o acompanham depois desses 4 procedimentos pelos quais ele passou desde a véspera do Natal. Eu preparei, junto com a nossa equipe, uma reportagem a respeito desse dia de Jair Bolsonaro e dessa negativa do ministro Alexandre de Moraes, que gerou repercussões também na família do ex-presidente. Vamos acompanhar. O retorno para a Superintendência da PF não era o desejo dos advogados e dos familiares de Jair Bolsonaro. Na noite de quarta-feira, a defesa do ex-presidente voltou a pedir que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizasse a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Eles apresentaram um relatório médico e alegaram que, sem cuidados adequados, o quadro de saúde do ex-presidente pode piorar. O pedido foi negado por Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro afirmou que há total ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente. Moraes lembrou os reiterados descumprimentos das medidas cautelares e os atos concretos visando a fuga, como a tentativa de destruição da tornozeleira eletrônica. Disse ainda que não houve agravamento da saúde do ex-presidente, mas sim melhora após a realização das cirurgias. Ele destacou que todas as prescrições médicas podem ser integralmente realizadas na Superintendência da Polícia Federal. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criticou a negativa. O filho do ex-presidente escreveu que o laudo médico é claro em apontar que ele precisa de cuidados permanentes que não podem ser garantidos numa prisão. E ainda escreveu: leia o laudo, ser abjeto. O ex-vereador Carlos Bolsonaro também se manifestou. Ele citou as atuais condições de saúde do ex-presidente e os argumentos apresentados pela defesa. O ex-presidente deu entrada neste hospital particular em Brasília na véspera de Natal para realizar uma cirurgia de hérnia e depois passou por outros 3 procedimentos para amenizar as crises de soluços. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista.
O local onde ele está preso na Polícia Federal é uma sala de Estado-Maior, sem grades, com cerca de 12 metros quadrados. O espaço tem banheiro privativo, uma cama de solteiro, frigobar e ar-condicionado. Nós procuramos o Supremo Tribunal Federal sobre a fala de Flávio Bolsonaro direcionada a Alexandre de Moraes, mas não tivemos retorno. O presidente Lula sancionou as diretrizes do orçamento público deste ano e vetou algumas modificações feitas pelo Congresso Nacional. Entre elas, a que tentava aumentar o saldo do fundo partidário. Então, vamos voltar para Brasília, saber mais sobre esse assunto com a Paola Coenca. Uma boa noite para você, Paola. Bom, no total, quantos pontos foram vetados? Boa noite para você também, Simone, para quem está nos acompanhando. No total, o presidente Lula vetou 26 pontos dispositivos do projeto de lei orçamentária de 2026. Nesses vetos, a gente tem o ponto em que parlamentares haviam tentado fazer uma mudança a respeito do cálculo para correção dos valores que são ali aplicados para o fundo partidário, que é um fundo de onde saem recursos que são utilizados pelos partidos políticos para pagar despesas de funcionamento. Essa alteração poderia ampliar o saldo do fundo partidário em cerca de 150 milhões de reais. Ao fazer esse veto, Lula argumentou que ao aumentar aquilo que já estava disponível para o fundo partidário, haveria então um lado prejudicado sobre os repasses para a Justiça Eleitoral. Lula também fez um veto a respeito das emendas parlamentares e impediu uma tentativa de que esse dinheiro público pudesse ser liberado antes que uma obra tivesse um projeto de engenharia e licença ambiental aprovados. Nesse ponto, cabe a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem ficado de olho nessa questão de planejamento prévio para a aplicação das emendas parlamentares há anos já. Apesar de ter feito esse veto sobre as emendas, Lula manteve uma nova regra colocada pelos parlamentares sobre um calendário de pagamentos das emendas. Em ano eleitoral, mais da metade delas deverão ser pagas, executadas pelo governo ainda no primeiro semestre. Simone. Ok, Paola, muito obrigada. E, enfim, chegamos a um ano das eleições presidenciais. E esse é mais um desafio de 2026, né? Porque o Brasil caminha para mais um pleito sob clima de divisão política. O presidente Lula pretende disputar a reeleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, continua no centro do jogo político, agora com o filho, Flávio Bolsonaro, como principal nome da oposição. A eleição polarizada é o tema de hoje, da série Desafios de 2026. Realmente a gente vai ter uma manutenção da polarização. Essa polarização está configurada nas duas principais lideranças carismáticas que o Brasil tem. Vão estar radicalizados nos extremos, mas esses extremos estão cada vez menores do ponto de vista do conjunto da população. A gente tem um cenário no qual 54% da população brasileira não está polarizada e a voz dessas pessoas é muito subrepresentada no debate político. Em meio à polarização e ao cansaço de parte dos eleitores, especialistas avaliam que a tendência é de uma eleição mais eleitoreira em 2026. De um lado, o Planalto aposta na reeleição de Lula, com discurso de continuidade, programas sociais e aumento de políticas populares. O governo já deu sinais de que pretende levar à campanha propostas de forte apelo, como o transporte público gratuito e a redução da escala de trabalho 6x1. Já o bolsonarismo busca se manter vivo, mesmo com Jair Bolsonaro preso e fora da disputa eleitoral. Apesar de não ter alcançado unanimidade na direita, Flávio Bolsonaro aparece como o principal rosto da oposição para representar o pai nas urnas e investe em promessas para bater de frente na disputa pelo eleitor, com foco na segurança pública e nas ações de combate ao crime organizado. Investidas dos dois lados, que, pelo populismo, preocupam os setores econômicos. O que nós precisamos é uma discussão de política equilibrada e séria, que realmente se apresente proposta para o Brasil do amanhã. Não interessa mais para a indústria qual é a proposta de 2026, 2027, 2028. Qual é a proposta para o Brasil de amanhã? Qual é o grau de compromisso para o Brasil de amanhã? Não é a esquerda ou a direita que vai fazer a diferença. É a proposta. E a convergência desse esforço
é deixar de lado o nós e eles. Nós queremos anistia! Anistia já! Sim! Anistia para golpista! Sim! Anistia! Para quem olha de longe, o cenário até parece simples. 2 polos, 2 grupos, 2 visões de Brasil diferentes. Mas quando a gente se aproxima desse cenário, tudo fica mais complexo. Os polos continuam existindo, cada vez mais extremados, mas em pequena quantidade, segundo os pesquisadores. Um levantamento nacional da Quest, que ouviu 10 mil pessoas sobre o perfil dos eleitores, indica que 54% dos brasileiros não se identificam nem como de direita, nem como de esquerda. É um eleitorado menos ideológico, mais pragmático. Ele é formado por 2 perfis diferentes. De um lado estão os desengajados, aqueles eleitores que evitam falar de política. Ao lado deles estão os cautelosos, um grupo menos radical e potencialmente decisivo em 2026. Eles não são despolitizados, eles simplesmente estão rejeitando a maneira como a política está sendo feita. Eles sentem que eles estão sendo coagidos a se posicionar no local de trabalho ou quando eles vão numa reunião de família. São grupos mais pobres e que têm concepções políticas bem articuladas, mas muito pragmáticas. Eles estão buscando serviços públicos de saúde, educação de qualidade, eles estão buscando empregos que paguem bem, eles estão buscando melhorar de vida. Lutam por esse espaço nomes como o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Júnior, todos pré-candidatos à presidência. Há ainda Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem dito que vai concorrer à reeleição e não disputará a corrida ao Planalto. Em comum, todos prometem anistia para Jair Bolsonaro e também para os envolvidos na tentativa de golpe. A falta de definição, porém, mantém o centro político sem um rosto claro. A gente tem um grande personagem de esquerda, que é o Lula. O Lula tentou fazer o Haddad acontecer, mas o Haddad não aconteceu. E pelo lado do Bolsonaro, a gente também tem ele e os filhos dele como grandes personagens políticos, que têm algum nível de carisma, que conseguem compor esse teatro da política. Mas, no fim das contas, quem é a grande estrela do Centrão? Quem é a grande estrela da terceira via? Não tem uma estrela da terceira via. E como não tem, fica esse vácuo. E aí, no final das contas, o que acontece é que a gente fica sempre viciado nesses mesmos personagens. Para o doutor e mestre em ciência política pela USP, Marcelo Suano, a polarização também é usada como um instrumento de poder, uma forma de manter na disputa aqueles que já ocupam o topo. A polarização diz respeito a quê? Esquerda contra direita ou direita contra esquerda? Não. A polarização diz respeito àqueles que querem mudar a estrada construindo uma nova e àqueles que precisam preservar essa estrada. A própria máquina se interessa por essa polarização porque, se o fizer, ela poderá, de certa forma, afastar aqueles que podem questioná-la. Aí você me pergunta, quem é, afinal de contas, essa máquina? Essa máquina é o nosso sistema político. É um sistema político que brinca entre presidencialismo e parlamentarismo e acaba produzindo um conjunto de problemas mais do que soluções. Apesar de os grupos extremados perderem o fôlego, analistas garantem que a polarização ainda segue forte e deixou de ser apenas ideológica para se transformar em um fenômeno político e social, em que a emoção fala mais alto e torna tudo ainda mais complexo. A política brasileira ela é extremamente imprevisível e, além de tudo, ela é extremamente emocional. Assim, quando a gente pensa em polarização afetiva, que tem sido a discussão que tem sido feita já faz muitos anos, desde 2018 pelo menos, a gente percebe que a polarização ela não é racional, não vem necessariamente de o cidadão brasileiro se identificar com uma pauta tal ou qual. Vem a partir de emoção, ele se identifica com o Bolsonaro ou ele se identifica com o Lula. Ainda vão ser alguns anos até a gente conseguir realmente parar de pensar com o coração e começar a pensar com a cabeça. O cientista político Leandro Consentino destaca que, para além das paixões políticas, as demandas concretas também devem pesar na escolha do eleitor. Eu acho que tem temas importantes que definem as eleições de 2026. O primeiro deles, acho que está aí o bode na sala que ninguém tira, é a questão da segurança pública. Ela está bem colocada aí. Um segundo ponto é a economia. A economia sempre é um grande definidor do ponto de vista das eleições. E um terceiro ponto é justamente aquele discurso que, de alguma forma, consiga encantar mais os brasileiros
para o próximo quadriênio, né? Buscando aí, ainda que as duas candidaturas principais apontem para uma continuidade, seja do atual governo, seja da oposição do governo anterior, que busquem uma renovação de discurso. Fato é que em 2026 o eleitor de centro será disputado. Como eles estão insatisfeitos com a maneira como a disputa política tem sido feita, eles são portadores de uma esperança de algo novo, né? A questão é se vai ter emergência de atores políticos capazes de gerar entusiasmo nesse segmento. Agora, se a gente está falando do centrão, aquele bloco ali mais fisiológico, mais pragmático, esse chega muito fortalecido, sobretudo no plano do Congresso Nacional, e esse vai, de alguma forma, buscar articular apoios, seja à direita com Flávio Bolsonaro, seja à esquerda com Lula, para tentar sempre garantir estar aí junto aos vencedores, como é de praxe do Centrão. Consenso entre os analistas é que a polarização já deixou marcas nos brasileiros. Eu tenho certeza que é uma história que todo brasileiro tem, que é de perder amigos, perder família, perder assim, pessoas muito especiais e importantes por causa da polarização. E eu tenho certeza que todo brasileiro quer que a polarização acabe. A gente quer voltar a ser um país unido. Quando o Brasil passar a ser dos brasileiros para os brasileiros e não dos brasileiros para os políticos, a polarização afetiva vai acabar. Bela declaração. E uma farmácia foi invadida e furtada 7 vezes, só hoje, na Zona Leste de São Paulo. Eu vou chamar, então, meu colega Fábio Diamante, que tem outros detalhes ao vivo. Diamante, eu estou passada com essa informação. Como é que foi possível isso? 7 vezes furtada. Simone, boa noite a você, boa noite a todos. Difícil de acreditar, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ver as imagens? A primeira invasão foi pouco antes da meia-noite. 4 criminosos arrombaram a porta da farmácia e levaram tudo que podiam carregar. Shampoo, desodorante, fraldas e produtos de higiene. Um dos bandidos também procura dinheiro no caixa, mas não encontra nada. Na sequência, aproveitando a porta arrombada, bandidos diferentes voltaram 3 vezes para furtar mais produtos. Logo depois, a PM foi chamada. Os policiais foram até a farmácia, constataram o furto e foram embora. Só que logo depois, outros bandidos apareceram e a farmácia foi invadida e furtada mais 3 vezes, do mesmo jeito. Então, o saldo final, 7 furtos durante a noite do Réveillon. Isso é bem a cara da atual situação da segurança pública de São Paulo. E com um detalhe, a farmácia fica a 300 metros de uma delegacia. Volto com você, Simone. Coitado do dono da farmácia. Obrigada, Diamante. Uma boa noite para você. E 6 pessoas seguem internadas depois de serem atingidas por uma explosão em um supermercado em Santana do Livramento, município gaúcho, que fica na fronteira com o Uruguai. Do alto, a fumaça escura saindo do prédio que pegou fogo chama a atenção. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam na contenção das chamas. O que eles não esperavam é que uma explosão estava prestes a acontecer. Nessa imagem, o momento exato em que um dos portões é arremessado contra os homens. Equipamentos elétricos com falha, superfícies quentes e chamas abertas são exemplos de fontes de ignição que possam ter ocasionado um incêndio. Essa fumaça, esses gases, eles estão com uma fonte de ignição, porque falta ainda algum dos elementos necessários para o fogo. Quando se tem o acesso para o combate a incêndio, é o momento que esses gases pegam todos os elementos e se expandem, fazendo esse movimento de massa, que é a explosão que a gente viu. Após a explosão, outros materiais que estavam dentro do local também foram parar na calçada. Pelo menos 17 pessoas foram atingidas. Além de bombeiros, 4 civis que tinham ligação com o supermercado também ficaram feridos no acidente. Todos receberam atendimentos no hospital da cidade. Mas, com a gravidade dos ferimentos, uma das vítimas precisou ser transferida de helicóptero. Um dos bombeiros atingidos durante a explosão está internado na UTI deste hospital aqui em Porto Alegre. Ele teve um traumatismo agudo na coluna e o estado de saúde é considerado grave. Outra vítima que precisou ser transferida foi levada para Santa Maria.
Outras 4 pessoas continuam internadas em Santana do Livramento, onde o acidente aconteceu. A suspeita é que o incêndio tenha começado em equipamentos ligados à energia elétrica. Já a hipótese levantada para a explosão foi a presença de um gerador dentro do supermercado, que teria superaquecido. Esse engenheiro alerta sobre os cuidados para evitar acidentes em ambientes como o deste caso. Fazendo toda a parte de manutenção dos equipamentos, tudo, a gente começa a reduzir as chances de acontecer um acidente. E no Recife, um crime brutal. Um vigilante foi espancado durante um assalto por causa de um celular. O criminoso fugiu. As imagens mostram o momento em que o vigia entra em luta corporal com o assaltante. Os dois disputam uma espécie de cacetete. O bandido chega a dar golpes na nuca do vigilante com outro objeto. Depois de um tempo, ele consegue tirar o cacetete da vítima e o atinge na cabeça. O segurança usa a mão para se proteger, cai no chão e continua sendo agredido. O criminoso foge correndo. A rua onde o crime aconteceu fica na zona oeste do Recife e é o endereço de uma delegacia da Polícia Civil. O vigia que estava trabalhando foi socorrido para uma unidade de saúde e depois transferido para um hospital maior. Ele apresentava fraturas e hematomas pelo corpo. De acordo com os moradores, o celular dele foi levado pelo criminoso. Quem mora na região está com medo da violência. A insegurança aqui está generalizada. E a gente comentou como é que ele tem coragem de ficar. Ele estava com um pedaço de pau. Eu tenho até medo. Eu já pensei muito em sair daqui, sabe? Moradores relatam que o policiamento no local é escasso. Essa rua já foi muito calma, mas agora está todo mundo um pouco temeroso, né? Não tem movimento, né, de polícia aqui, não? Nada, nem nada. Já roubaram até a televisão da delegacia. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde do vigilante é estável. O ano novo começou com protestos reprimidos com violência no Irã. Até agora foram confirmadas ao menos 6 mortes. Então, vamos lá para Washington, falar com a nossa correspondente internacional, a Patrícia Vasconcelos. Uma boa noite para você, Patrícia. Explica para a gente o que motivou essa revolta da população logo no primeiro dia do ano. Exato, Simone. Boa noite para você. O principal motivo é a crise econômica, viu? A inflação no Irã no ano passado ficou em 40% e a projeção, Simone, é que esse índice se mantém agora no começo de 2026. Os protestos entraram no 5º dia e são os maiores desde 2022, quando a população iraniana foi às ruas contra a repressão às mulheres. Como você disse, Simone, o governo de lá confirma a morte de 6 pessoas, mas há denúncias de que o número de vítimas pode ser muito maior em outras cidades e outras regiões do país. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado, que equivale ao Itamaraty no Brasil, a diplomacia norte-americana emitiu uma nota expressando preocupação com a onda de violência e também de prisões. Donald Trump, que segue na Flórida, recentemente fez ameaças ao país do Oriente Médio. Trump disse que se o Irã retomar o programa nuclear, ele vai mandar bombardear o Irã de novo, Simone. Tá difícil da gente ter paz, né? Ok, Patrícia, muito obrigada. Uma boa noite. E ainda nos Estados Unidos, foi empossado hoje o novo prefeito de Nova York. Esquerdista e opositor de Donald Trump, Zohran Mamdani é o primeiro muçulmano a governar a maior cidade do país. Enquanto turistas e moradores celebravam a virada do ano na Times Square, o novo prefeito da cidade mais populosa dos Estados Unidos fazia o juramento na estação de metrô City Hall, que em português significa prefeitura. Não consigo imaginar uma maneira melhor de começar 2026 do que estar entre família, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, considerada um desafeto de Donald Trump pelos vários processos judiciais que ele enfrentou e foram supervisionados por ela.
No primeiro dia do ano, milhares de apoiadores enfrentaram temperatura negativa para acompanhar a cerimônia de posse, que contou com figuras conhecidas do Partido Democrata, como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, que afirmou que a chegada de Mamdani à prefeitura marca uma nova era para Nova York. This ascent marks a new era for New York City. O novo prefeito da cidade é o primeiro muçulmano a administrar Nova York. Nascido em Uganda, na África, Zohan Mamdani é filho de uma documentarista e um antropologista indianos. E nesta quinta-feira disse estar pronto para servir uma das maiores cidades do mundo. My fellow New Yorkers! Vamos buscar uma democratização agressiva para ter a certeza de que todo o sistema tem uma voz, disse Mamdani, afirmando que vai reestruturar os sistemas de educação. Durante a campanha, ele prometeu implementar transporte gratuito e melhorar os preços dos produtos em supermercados supervisionados pela prefeitura. Também garantiu a proteção dos imigrantes que vivem em Nova York. Considerado um forte opositor de Donald Trump, o novo prefeito nova-iorquino já foi classificado pelo presidente como comunista. Apesar da rivalidade, Trump disse que torcia pela cidade. Zohan Mamdani esteve aqui em Washington em novembro. Em uma reunião amigável com Donald Trump, o novo prefeito de Nova York escutou que os dois vão trabalhar juntos, apesar das ideias e posicionamentos opostos em vários temas. Quero parabenizá-lo e acho que vocês terão um grande prefeito, disse Trump na época. Vamos voltar para o Brasil e diretamente para o Nordeste, onde a virada de ano teve calor humano e alegria para dar e vender. Então, vamos lá, para girar novamente pelas capitais. Em Salvador, a virada foi o desfecho de um festival de 5 dias. Na Arena, o Canto da Cidade, um público de 250 mil pessoas se reuniu na última noite. Muitas coisas boas. Deus vai realizar para a gente. 2026 foi recebido por uma anfitriã conhecida. Ivete Sangalo fez rolar a festa. Em Natal, a contagem regressiva foi feita por um espetáculo de drones no céu. A praia de Ponta Negra foi o ponto de encontro. Já na orla do Recife, Wesley Safadão comandou o show da virada. A multidão lotou a Praia do Pina, onde o palco foi montado e levou para a areia o desejo de um 2026 caloroso, assim como a energia do Nordeste. A gente passa por um momento de muita violência, de muito preconceito, de homofobia. Então, assim, isso é muito triste a gente ver isso, né? Feminicídio relatado aí diariamente. Então, que isso fique em 2025 e que 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós. Muita saúde, muita paz, muito amor e principalmente respeito ao próximo. Só vem 2026! Com a chegada do ano novo, cresce a vontade de muita gente de alcançar uma forma melhor. Nesse sentido, as canetas emagrecedoras aparecem como uma solução rápida para perder peso, mas nem sempre a solução mais rápida é a melhor. O que tu tá fazendo junto com a canetinha para mudar o que tu fazia antes? Só parou de comer? Não tá indo na academia? Não tá fazendo atividade física? Não mudou a tua maneira de pensar? O que será que vai acontecer? Pati é psicóloga e defende que para emagrecer é indispensável mudar comportamentos. Isso começa pela cabeça e a forma como o paciente se relaciona com a comida. Novos hábitos que vão muito além de contar calorias. A nossa mente, ela é muito preguiçosa. Ela sempre vai ir pelo caminho que ela já conhece. É muito mais fácil eu pedir uma comida na tela entrega. É muito mais fácil, se eu estiver nervosa, eu me dar um chocolatinho. A psicóloga fala isso por experiência própria. Há 8 anos, ela começou a transformação pessoal. Em 3 anos, perdeu 50 quilos. Eu me olhava no espelho e eu não me enxergava mais naquele corpo. Juliene também se sentia assim. Além da insatisfação com o corpo, os dias eram carregados de desânimo e cansaço. Para eliminar 17 quilos, ela adotou novos hábitos alimentares e incluiu o exercício físico na rotina. São 45 minutos de cardio por dia.
além da musculação. Comecei a sentir vontade de ir na academia nos finais de semana, uma coisa que eu achava um absurdo e que hoje eu faço sempre. Hoje eu me sinto ótima, a autoestima lá em cima, eu tenho mais disposição, vejo que a minha saúde está melhor. Para uma transformação saudável e duradoura acontecer, a recomendação dos especialistas é procurar uma equipe multidisciplinar que vai orientar o paciente no processo de emagrecimento. Não se trata de uma corrida contra a balança, e sim de uma jornada em busca da saúde que nunca termina. A gente precisa entender se daqui a pouco existe uma questão hormonal também, que não está envolvida, dificultando esse emagrecimento, às vezes uma tireoide, alguma questão, e a equipe multidisciplinar é justamente abraçar o paciente como um todo, compreender completamente o ambiente dele e conduzir da melhor maneira para que ele alcance os objetivos dele, né? Que seria sempre a saúde. E uma das principais receitas para manter a saúde em dia é ter uma alimentação equilibrada e tentar não descontar as frustrações do dia a dia na comida. É muito além do corpo, muito além do corpo. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. As pessoas compram o processo final, só que quando elas percebem o quanto elas se modificam internamente, elas enxergam a capacidade que elas têm, essa é a transformação. Mais cedo, você viu aqui no SBT Brasil como foi o Réveillon no Sul, no Sudeste e no Nordeste do país. As regiões Norte e Centro-Oeste também celebraram a chegada de 2026 com comemorações lotadas. Manaus recebeu 2026 com uma festa espalhada por 3 grandes polos. Que todos nós tenham um 2026 repleto de realizações. A dupla Bruno e Marrone foi responsável pela contagem regressiva. Com a diferença de fuso horário, a capital amazonense festejou a virada 1 hora depois do horário de Brasília. Em Belém, a estação das docas ficou pequena para tanta emoção quando o relógio sinalizou meia-noite. É um lugar assim, que a gente vem durante todo o ano. Então eu acho que não teria um lugar melhor para passar essa virada de 2026 do que aqui. Houve também show de fogos no estádio Mangueirão e música para todos os gostos. Na capital federal, o público lotou a esplanada dos ministérios. Uma queima de fogos coloriu a esplanada e fez dos primeiros 12 minutos de 2026 um espetáculo. Sobre os desejos para 2026? Muitas viagens em 2026, porque vai estar sim de feriado, então vou poder viajar bastante. O Brasil 2026, com saúde e paz! Rússia e Ucrânia trocaram acusações de bombardeios realizados contra civis em pleno ano novo. De acordo com Moscou, os ucranianos atacaram uma cidade na região de Kherson, ocupada pelos russos, e mataram mais de 20 pessoas que estavam reunidas para comemorar a chegada de 2026. Entre os mortos estaria uma criança. A Ucrânia também diz que foi atacada, mas não divulgou o número de vítimas. Os novos ataques acontecem em meio às conversas pelo acordo de paz proposto pelos Estados Unidos. Em seu discurso de Ano Novo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que 90% do tratado já está concluído. За кожного, хто віддав життя заради України. Já a Rússia diz que pode mudar de posição após um suposto ataque ucraniano contra a casa de Vladimir Putin. A CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, afirmou que não há qualquer evidência da ação militar de Kiev. Já a Rússia divulgou hoje imagens e vídeos que mostram um dos drones que teria sido abatido antes de atingir a residência do presidente russo. Quase 50 mil pessoas se reuniram na Neoquímica Arena, em São Paulo, para o Vira Brasil 2026, um encontro cristão que pela segunda vez fez história.
Mensagens de fé, entrega e devoção fizeram parte do Ano Novo de quem acompanhou a virada aqui no SBT. 3, 2, 1. Uma explosão de emoções. É tudo sobre vocês. E eu também vou subir. Quem vai também? Eu vou subir o monte. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Cada palavra tocou o coração e a alma de quem veio começar 2026 com um propósito. Eu estou agradecendo, Senhor, porque esse ano, graças a Ele, eu sobrevivi. Eu estou viva, graças ao Senhor. A devoção e a fé, num clima de gratidão, contagiam. E o que seria de mim? Quando a gente abre o coração, ele vem, toma nosso ser, nossa mente. Foi uma noite de troca, de afeto, de gentileza, de amor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Crianças também viveram esse momento, mesmo que fosse sonhando. Olivia não aguentou muito tempo acordada, mas os pais acompanharam até o fim. A melhor sensação e com certeza a melhor virada das nossas vidas até agora. O Vira Brasil, evento realizado pela Igreja Batista da Lagoinha, reuniu quase 50 mil pessoas na Neoquímica Arena, em São Paulo. Nomes da música gospel se apresentaram e emocionaram o público. A gente fica muito feliz, realmente é um privilégio muito grande a gente estar participando desse momento, um momento histórico na vida do Brasil, na vida nossa como cristãos evangélicos. Então a gente fica muito feliz e não vai parar de virar. A gente quer que isso esteja em todas as cidades e vá se espalhando por todos os lugares. Por trás do palco, dezenas de pessoas trabalharam até o último minuto, cuidando de cada detalhe. Quem ficou em casa também pôde acompanhar a celebração. É que pelo segundo ano, o evento foi transmitido pelo SBT. Esse verdadeiro festival, essa verdadeira celebração da música cristã. Foram mais de 7 horas de festa. Neste ano, o evento aconteceu simultaneamente aqui em São Paulo, em Orlando, nos Estados Unidos e também em Belo Horizonte. Uma celebração que cresce, junto com a fé e com a esperança de que 2026 seja um ano com paz, respeito e empatia. O final do ano é um tempo de muita reflexão. É um tempo onde nós, como família, como indivíduos, a gente para pensar em muita coisa que acertamos, muita coisa que erramos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um caminho diante de nós. Então, um encontro como esse, eu acho que ele promove para nós a possibilidade de recomeços, de uma página em branco, de limpar o coração, limpar a mente. Eu quero que você não encare esse momento como um momento qualquer. Aperta a mão forte do irmão que está ao teu lado. Olhe para ele. E fala, não para, não desista. A virada da família brasileira é cheio de famílias, então ver aqui cada família chegando, o avô, a avó, o adolescente, a criança, todo mundo junto aqui, passando a virada de ano, pra gente não tem nada igual. Para todo mundo aqui, essa foi a melhor forma de começar 2026. É meio que um carregamento de energia, sabe, pra gente poder entrar esse ano com muita coisa positiva, falando em paz, em harmonia, em prosperidade. Então, acho que esse encontro com a fé é muito importante. Fé que vem acompanhada de muitos desejos para o ano que acaba de chegar. Eu desejo um ano incrível na presença de Deus. Saúde. Tem que ter saúde, que o resto a gente consegue. Acho que amor é o que a gente precisa mesmo. Que assim seja.
Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Está tudo lá no nosso canal no YouTube, também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com Amar. Muito obrigada pela sua companhia nesse primeiro dia do ano. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você.